Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, shiur número 84. Agora a gente está no Siman Kuf Samech Hei, né, 165, Alacha 2 e 3. Então, ontem na Alacha, quem tem o livro, a gente está na página 201. Ontem na Alacha, a gente começou a falar sobre o caso de como a pessoa faz quando ele foi ao toalete, fez as necessidades, e aí ele precisa fazer Netilat Yadayim quando ele vai sair, e imediatamente depois ele vai começar a comer pão. E aí a gente viu, Machloket, o Shla fala, faz duas netilot, o Magen Avraham fala, isso é Brachá Levatalá, faz a primeira netilá errado, e depois a segunda netilá, tem gente que fala para fazer uma só, e já vai de tudo. Então, e aí a gente falou ali algumas coisas, e aí quer dizer, a conclusão foi que o ideal é fazer uma netilá sem a caneca, só embaixo da pia, depois disso sujar, fazer a brachá de Asher Yatzar, depois sujar a mão, e aí faz netilat yadayim para seudar bonitinho, brachá e come o amotzi. Então essa foi a conclusão. Agora hoje na Alacha 2, a gente vai explorar, entre aspas, outras alternativas. Quer dizer, a Alacha começa falando que se a pessoa não agiu como a gente trouxe, que é a opinião do Magen Avraham, ou pelo menos como ele explica o Shulchan Aruch, e sim, ele foi lá e fez a primeira netilá direto, bonitinho, com caneca, do jeito que tem que ser. Então, uma vez que ele já fez a netilá bonitinho, então, agora não dá para falar, não faz. Então aí o que ele tem que fazer? E aí como a gente falou, de acordo com o Magen Avraham, se ele pegar e sujar a mão agora para depois fazer outra vez a netilá para ele fazer outra netilá com a caneca e tudo bonitinho, a segunda é brachá she'ein tzricha. Então ele não deve fazer assim. Então o que ele deve fazer é fazer a brachá de Netilat Yadayim, já que ele já fez a netilá tudo certinho. Depois que ele fez a brachá de Netilat Yadayim, ele faz a brachá de Asher Yatzar e depois ele faz a brachá de Amotzi. Então, isso é como ele deve proceder nessa situação. E da mesma maneira, se ele não tiver muita água para poder fazer duas netilot, e aí quer dizer, ele não tem a opção de fazer duas netilot, o ideal é agir dessa maneira, encher a caneca, fazer netilat yadayim normal para seudar, e aí faz a brachá de Asher Kideshanu Yotav Etzivanu Al Netilat Yadayim, e depois faz a brachá de Asher Yatzar, e só depois ele faz a brachá de Amotzi. Então, no shiur de ontem, né, no último shiur, no shiur 83, a gente trouxe na nota anterior que essa é uma possibilidade e, a princípio, quais seriam as restrições para a pessoa fazer uma netilá só e matar tudo de uma vez. E aí a gente trouxe três motivos. Um é que não é correto a pessoa fazer as duas brachot, Asher Yatzar e Netilat Yadayim, baseado na mesma netilá. Segundo problema é que, apesar de que tem machloket, como a gente vai ver Bezat Hashem no próximo Siman, 166, se a pessoa pode interromper depois do Netilat Yadayim antes do Amotzi, e apesar de que o Shulchan Aruch, ele mesmo permite, mas ele falou, já que muitos poskim proíbem, então ele não quis mandar fazer isso assim, ou que, já que a obrigação de fazer a Asher Yatzar já era anterior, não é correto empurrar ela para fazer ela depois de cumprir a mitzvah de Netilat Yadayim. Então essas foram as restrições. Mas aqui, que a gente está b'diavad, ele já fez, então faz dessa maneira. E aí, o ideal é justamente fazer assim, fazer o Asher Yatzar antes do Amotzi. Na verdade é que o Ben Ish Chai, quando ele traz essa situação, o Ben Ish Chai fala para a pessoa fazer Netilat Yadayim, fazer a brachá de Amotzi lechem min haaretz, e só depois disso, ele falou, começa a comer o pão, come casai de pão, e depois de comer casai de pão, é que a pessoa vai fazer a brachá de Asher Yatzar. Então essa é a solução, isso é a recomendação do Ben Ish Chai.
E aí o Ben Ish Chai está sendo coerente com ele posek em relação a se é permitido interromper ou não depois do Netilat Yadayim, ele posek conforme os Machmirim. Só que, como a gente falou antes, e Bezat Hashem a gente vai chegar lá, a gente vai ver a opinião do Shulchan Aruch é que é permitido interromper. Como a gente, Bezat Hashem, vai ver mais para frente. Porém, como a gente falou, o Alachá Brurá fala que o ideal é não usar essa fórmula de fazer um Netilat Yadayim só e jogar o Asher Yatzar lá para frente depois de fazer o Amotzi. Primeiro porque, como a gente trouxe os motivos anteriormente, que não é o ideal você empurrar o Asher Yatzar lá para frente. Então, por isso o ideal é lavar a mão, conforme o Magen Avraham, com menos de shiur, faz a brachá de Asher Yatzar, depois faz o Netilat Yadayim bonitinho para poder comer a seudá. Agora, no caso aqui, que ele já fez a Netilat Yadayim, ou que ele tem pouca água, ele não vai conseguir fazer duas Netilot, então eu falo, Alachá Brurá, que o procedimento correto é falar o Asher Yatzar antes do Amotzi. E por quê? Ele traz do Ma'amar Mordechai, que a gente prefere facilitar e permitir que a pessoa fale a brachá de Asher Yatzar entre o Netilat Yadayim e o Amotzi, do que fazer como o Ben Ish Chai e jogar o Asher Yatzar lá para frente, depois que ele comeu o kazai do Amotzi. E por que isso? A gente tem medo que se a pessoa vai deixar para fazer depois, ele vai acabar esquecendo. Quer dizer, a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, aí ele vai sentar, vai fazer a Amotzi Lechiminares, vai começar a comer, aí ele vai se servir e vai saber se ele vai fazer Asher Yatzar ou não. Quer dizer, pela Alachá, talvez a solução do Ben Ish Chai é pega todas as... você fez também Netilat Yadayim, também o Asher Yatzar, também comeu a Amotzi, também Echmir, a Shita de não interromper entre Netilat Yadayim e a Amotzi, então seria a melhor solução. Porém, ele falou, praticamente, na prática, o risco de a pessoa, depois que ele começou a comer, acabar esquecendo de fazer o Asher Yatzar, é um risco muito grande. E por isso, o Alachá Brurá fala que o ideal é a pessoa se apoiar na opinião do Shulchan Aruch, falar o Asher Yatzar entre Netilat Yadayim e Amotzi, que boa parte dos poskim fala que não tem problema de efsek, e aí ele garante que ele faz o Asher Yatzar. Dois motivos. Um é o medo de esquecer, o outro é, como a gente falou antes, já que ele já tinha a obrigação do Asher Yatzar antes mesmo de fazer a Netilat Yadayim, então não é correto ele empurrar o Asher Yatzar lá para frente. Então essa é a conclusão do Alachá Brurá, e assim é como está na Alachá aqui no livro, então assim é que os Faradim devem proceder. Agora, a Alachá 3 vai falar, agora a gente está mudando de assunto. A Alachá 3 faz que se eu tenho vou começar antes disso. Não é correto a pessoa fazer Netilat Yadayim para seudá num banheiro onde tem bacia, onde as pessoas fazem necessidades, onde ele vai urinar ou vai usar o toalete ali, vai fazer as necessidades dele. Não é um lugar, então isso está escrito na Gemara, que esse lugar tem impureza e por isso não deve ser usado para fazer Netilat Yadayim. Não só isso, pela Alachá, quer dizer, nos banheiros de hoje em dia é um pouco machloket isso, mas pela Alachá, toda vez que a pessoa, na época da Gemara, entrava no banheiro, quando saía, ele precisava fazer Netilat Yadayim, porque tem um Ruach Ra, um mau espírito, que paira, que está nesses lugares sujos, e ele acaba saindo com a pessoa, e a pessoa precisa se purificar ao sair. Então, por isso, não é correto fazer Netilat Yadayim dentro do banheiro. Agora, na Alachá 3, ele discute aqui qual que é a lei quando eu tenho um lugar que tem chuveiro, banheira, mas não tem a bacia. Quer dizer, não tem ali o lugar para a pessoa fazer as necessidades. Quer dizer, é um lugar de banho. Se isso é permitido para se fazer Netilat Yadayim ou não. Então, ele traz aqui que, tecnicamente, é permitido ele fazer Netilat Yadayim num lugar onde as pessoas usam para tomar banho. Isso tanto faz se é Netilat Yadayim quando a pessoa acorda de manhã, ou Netilat Yadayim que a pessoa precisa fazer para poder comer pão.
depois de fazer a Netilat Yadayim, ele deve sair do lugar, né, do banheiro onde tem o chuveiro ali, para fazer a brachá no quarto de fora, e aí quer dizer secar as mãos ali fora. Se a pessoa quiser leachmir e evitar fazer Netilat Yadayim, mesmo no lugar que é só usado para tomar banho, então, tavo alav brachá, ele vai receber uma brachá, que tem uma postura mais estrita, mas que, tecnicamente, isso é permitido. Então, na nota aqui, na nota 161, ele traz que esse é o psak do Rav Ovadia Yosef. Em vários lugares ele escreveu sobre isso, apesar de que, então, o Shulchan Aruch escreve que uma pessoa que teve numa casa de banho, quando ele sai de uma casa de banho, ele precisa fazer Netilat Yadayim. O Shulchan Aruch não traz qual é o motivo dessa Netilat Yadayim. Alguns acronim trazem que, do mesmo jeito que no lugar onde a pessoa faz necessidades, onde ele defeca, onde ele urina, tem ali Ruach Ra, tem um mau espírito, então assim também na casa de banho tem um mau espírito. E aí, se eu disser assim, então eu vou exigir que ele não pode pegar e fazer a Netilat Yadayim lá dentro. Porém, o Rav Ovadia traz, no Yebia Omer, ele traz algumas provas de que nas casas de banho não tinha mau espírito. E que a Netilat Yadayim, que o Shulchan Aruch está trazendo, é uma Netilat Yadayim por higiene, que ele estava na casa de banho, encostou ele no lugar sem roupa, etc. Então, por isso, ele precisaria fazer Netilat Yadayim por motivos de limpeza, de higiene. E aí, quer dizer, o Rav Ovadia traz, então, que tem uma diferença entre quando o banheiro, que é onde a pessoa faz as necessidades, que ali tem um Ruach Ra, e a pessoa só entrou e precisava fazer Netilat Yadayim. Foi em relação a casas de banho, o Shulchan Aruch falou que precisava fazer Netilat Yadayim, quando a pessoa usou a casa de banho, ele foi lá, se tomou banho, etc. E como ele sujou a mão, ele precisa depois fazer Netilat Yadayim, mas ali não tem Ruach Ra. E aí daqui sai uma outra diferença, que o Ben Ish Chai escreve, quando a pessoa entrou no banheiro, entrou no banheiro, tanto faz se é lugar para tomar banho, ou se é para fazer as necessidades, ele precisa fazer Netilat Yadayim 3 vezes em cada mão, de maneira alternada, para poder tirar o Ruach Ra. E isso se aplica tanto para o banheiro, né, que é onde a pessoa faz as necessidades, como em relação a casa de banho. O Rav Ovadia discute com o Ben Ish Chai e fala, não, casa de banho não tem Ruach Ra. E aí, quer dizer, banheiro, ele entrou, saiu, não fez nada lá, precisa fazer Netilat Yadayim. Mas casa de banho, ele entrou, saiu, não tomou banho, fala o Rav Ovadia, não é necessário Netilat Yadayim. O Ben Ish Chai fala que ela tem um Ruach Ra fraco, o Rav Ovadia fala nem isso. Agora, o Rav Ovadia vai mais longe, porque ele fala toda a discussão nos poskim. Quer dizer, quando as provas que o Rav Ovadia trouxe da Gemara, que não tem Ruach Ra, o Shulchan Aruch, etc., eles estão falando de casas de banho públicos. Agora, os banheiros que a gente tem em casa hoje em dia, não é um lugar público que muita gente entra, muita gente toma banho lá. Quer dizer, tem as pessoas que moram na casa, tem sei lá quantos banheiros, quantas pessoas tomam banho ali por dia, mas não é um lugar público. Então ele falou, ainda dá para falar que mesmo os que falam que tem Ruach Ra nas casas de banho pública, nos nossos banheiros, quando é um lugar que é exclusivo para a pessoa se lavar, se banhar, isso não teria problema. E aí, se eu falar, conforme o Rav Ovadia, e falar que uma pessoa que entrou e saiu de um lugar que é só para tomar banho, ele não tem a necessidade de fazer Netilat Yadayim, da mesma maneira, é permitido ele fazer Netilat Yadayim ali dentro. E essa também é a posição do Shut Chelkat Yaakov. O Shut Chelkat Yaakov, a gente está trazendo ele, porque ele traz mais um argumento interessante. Ele falou, hoje em dia também, os banheiros, além de ser para a pessoa se preparar, para entrar no chuveiro, sair do chuveiro, tomar banho e etc., eles têm uma função, a pessoa guarda algumas coisas lá, sei lá, para se pentear, se maquiar e etc. Então, ele acaba tendo outras funções,
e ele não pega o status de casa de banho. E por isso, então, o Rav Ovadia falou, é permitido fazer Netilat Yadayim ali dentro. E aí, baseado nisso, essa é justamente a conclusão do Rav Ovadia Yosef, como a gente falou em cima na Halakha, ele fala, olha, o banheiro, se ele é só para tomar banho, não tem Ruach Ra. E aí, não tendo Ruach Ra, não tem a restrição de fazer Netilat Yadayim lá dentro. Então, por isso a conclusão do Rav Ovadia Yosef é que se a pessoa, tanto se ele entrou, quando ele sai, não precisa fazer Netilat Yadayim, como é permitido que ele faça Netilat Yadayim lá dentro, contanto que a brachá de Netilat Yadayim ele faça fora desse banheiro. Então ele entra, lava a mão ali, pega a toalha, alguma coisa para se secar, sai, seca, e faz a brachá e seca as mãos, mas ele faz a brachá fora do lugar. Agora, tudo isso é quando é um banheiro que não tem a bacia. Se ele tem a bacia, onde a pessoa usa para fazer as necessidades, urinar, defecar, aí é outra halakha. Que aí, quer dizer, quando ele tem a bacia, a gente, Bezat Hashem, vai falar no próximo shiur, no shiur de amanhã. Então, Bezat Hashem, a gente vai falar sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso caso, então, quando eu tenho um banheiro que é só chuveiro, só para tomar banho, fala o Rav Ovadia Yosef, tecnicamente é permitido fazer Netilat Yadayim lá dentro, contanto que a brachá ele faça do lado de fora. Agora, termina o Rav Ovadia Yosef dizendo que a pessoa que quiser ter uma postura mais estrita e evitar fazer Netilat Yadayim lá dentro, tavo alav brachá, ele vai receber uma brachá do Shamayim pelo esforço que ele está fazendo a mais para cumprir as mitzvot melhor, mas pela halakha não tem problema, ele pode se basear e fazer Netilat Yadayim lá dentro, contanto que ele faça a brachá do lado de fora. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.